Olá pessoal, professor Rony Kozer, professor da disciplina de Educação Cristã do ITESMI, Instituto Teológico Superior de Missões, este tradicional seminário na cidade de Campina Grande, na Paraíba, onde tive o privilégio, a alegria de estar duas vezes, proferindo palestras e agora contribuindo aqui do Espírito Santo na disciplina de Educação Cristã. Estou ministrando a disciplina remotamente e agora vou disponibilizar duas videoaulas para suprir uma falta que nós tivemos, na verdade, em função de uma dificuldade na minha agenda pessoal. Então, estou disponibilizando duas videoaulas para complementar esse conteúdo, né, na referida disciplina que vocês já estão visualizando na tela aí, a disciplina de Educação Cristã. Tá? Eu vou ficar bem pequenininho aqui, porque eu não preparei, eu não montei esse slide para ser utilizado aqui. Normalmente os slides que eu utilizo em videoaulas que eu preparo para a internet, para o YouTube, eu já configuro ele de uma forma que eu apareça um pouco mais, como não foi o caso desse. Então eu vou ficar bem pequenininho aqui no canto superior esquerdo, mas não tem problema não. O importante é que você vai ver o conteúdo principal, que é o conteúdo propriamente dito aí da disciplina, tá bom? Eu estou fazendo essa apresentação, obviamente, para aqueles que vão ver a videoaula no canal, aqueles que não me conhecem, aqueles que não conhecem do nosso trabalho, porque naturalmente para os alunos dispenso apresentações. Né? Já estou com os alunos aí há algumas semanas, uma turma maravilhosa, uma turma muito boa, então a gente vai disponibilizar agora essa videoaula aí como material complementar referente à disciplina que eu estou lecionando, ok? Eu coloco então na sequência aí o título. Nesta próxima tela você já visualiza aí o título da aula, desta videoaula específica. Como vocês podem ver aqui, é correspondente à aula 6, onde eu abordo a temática instâncias da educação cristã. O que eu chamo de instâncias aqui da educação cristã, eu estou me referindo a espaços de educação cristã nas igrejas evangélicas brasileiras, nas igrejas protestantes. Deixa eu usar a palavra protestantes, fica mais lato, mais aberto, né? Mais abrangente. É claro que a gente não pensa educação cristã também só em relação às igrejas protestantes. É claro, a própria Igreja Católica ela faz um trabalho de catequese muito grande, muito amplo nas comunidades de base, são muitas comunidades, eles têm também os seus programas educativos. Eu, por exemplo, fiz um curso muito interessante de iniciação teológica, se bem que eu fiz esse, apesar do nome, iniciação teológica, mas eu já era bacharel em teologia. Né? Foi um curso de 2 anos, um curso livre, inclusive, da PUC-Rio. Então, a Igreja Católica ela tem, através das suas instituições também, as suas instâncias próprias de educação cristã também, né, de educação teológica, podemos dizer assim. E uma dessas instâncias que eu estou considerando são várias, na escola dominical. Eu falei, inclusive, numa das aulas com a turma, numa das aulas remotas, nós utilizamos o Zoom, eu mencionei, inclusive, trabalhamos a escola bíblica dominical como uma grande instância da educação cristã de que a igreja dispõe. Né? Agora eu estou trabalhando cursos teológicos, ou nesta videoaula eu vou trabalhar com vocês cursos teológicos. A gente vai refletir um pouquinho sobre cursos teológicos como espaços aí de promoção da educação cristã, ok? Obviamente aqui, quando a gente fala de cursos teológicos em relação à educação cristã, a gente acaba se inclinando um pouco mais de fato para a realidade de cursos livres, porque normalmente os cursos livres eles têm uma pegada mais confessional, eles estão mais alinhados com a igreja, ao passo que os cursos teológicos de nível superior têm uma liberdade maior nesse sentido. Né? Estou usando a palavra liberdade aqui no sentido de dizer que esses cursos têm uma autonomia maior, né, para definir as suas disciplinas, para definir conteúdos que irão abordar, ao passo que os cursos teológicos livres em geral, eles atendem mais às igrejas e, portanto, eles têm as suas grades, as suas matrizes curriculares elaboradas sempre em conexão com a realidade das igrejas, né, com a realidade eclesial, respeitando essa realidade, respeitando essa teologia que é mais confessional, tá bom? E vai ser uma videoaula muito interessante, pessoal, porque a gente vai perceber que algumas características da educação teológica, tanto vantagens e desvantagens, tanto de nível superior, como também pensando aí a educação teológica livre, né, relacionada a institutos teológicos, a seminários teológicos e por aí vai. Então, avançando um pouquinho mais, eu coloco aqui a minha apresentação pessoal, tá bom? Eu faço questão de incluir a minha apresentação ministerial, eclesial, porque eu sou membro de uma igreja evangélica e o ITESMI ele é um seminário
que existe via de regra para atender na formação de obreiros, na formação de líderes, de pastores. Ele funciona nas dependências de uma igreja, então é pertinente também que eu faça essa apresentação, coloque a minha referência ministerial. Eu sou evangelista na Assembleia de Deus, aqui de Cariacica, no estado do Espírito Santo, sou autor, professor e palestrante na área de teologia. Possuo mestrado em teologia, fiz o meu mestrado pelas Faculdades Batista do Paraná, sou licenciado em Pedagogia e História e possuo formação em psicanálise, além de algumas pós-graduações. Fui aceito agora no programa de doutorado da PUC Paraná, doutorado em teologia, mas não sei se vou conseguir fazer por questão financeira, mas vou tentar uma bolsa, né? Estejam aí na torcida e em oração por mim. E então também possuo alguns cursos livres, ok? Esse é o meu trabalho na internet. Se você quiser baixar esse slide que eu estou utilizando aqui, eu vou disponibilizar para você na descrição do vídeo, tá bom? Acho que eu mereço um like, uma inscrição no canal por isso. Então eu vou deixar também a apresentação para você baixar aí no link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você pode baixar. Vou também deixar nos comentários fixado no topo. Basta você clicar no link que vai te arremeter lá para o Google Drive. No Google Drive você consegue baixar esta apresentação. Pois bem, coloco aí uma leitura bíblica que está na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 17. Se você quiser pausar o vídeo para ler, ou ler na sua própria Bíblia também, para comparar aí, estou utilizando a Nova Almeida atualizada. E na sequência faço indicação bibliográfica, tá bom? A primeira indicação bibliográfica que eu vou fazer para você é essa obra do pastor César Moisés, meu colega. Ele, nesta obra, é uma obra bem volumosa, muito interessante, onde ele discorre sobre assuntos que eu considero fundamentais para o entendimento da educação cristã, como, por exemplo, a questão da epistemologia da educação cristã, que eu acho uma contribuição muito interessante, não é inédita, mas é bem interessante a abordagem dele e se coloca assim como uma contribuição porque a gente precisa de fato pensar qual é a epistemologia da educação cristã, né? Qual é a proposta conceitual da educação cristã. Então ele aborda essa questão, além de diversos outros tópicos que são muito importantes aí para a educação cristã. Esta obra do pastor César Moisés, Uma Pedagogia para a Educação Cristã. Eu recomendo também o meu livro, Educação Cristã, o desafio de ensinar os valores cristãos na pós-modernidade. E o meu trabalho se coloca como uma obra atualizada, porque eu estou dialogando justamente com um conceito, que é o conceito de pós-modernidade, que é um dos conceitos definidores do nosso tempo, ainda que não haja unanimidade quanto a isso. Né? Conquanto não haja unanimidade, é fato que vários autores utilizam essa nomenclatura a despeito da dificuldade de se definir o nosso tempo. Né? Como a gente vai perceber, vários autores apresentam propostas variadas na sociologia, também na filosofia e, por que não dizer, na própria teologia, para definir o nosso tempo. Então, Bauman, por exemplo, ele se demove do conceito de pós-modernidade para o conceito de modernidade líquida. Né? Então você tem o Gary Lipovetsky, que define ou que define a nossa era como a era do vazio, até o seu livro que traz esse título, inclusive. Então você tem várias propostas teóricas, né, para definir o nosso tempo, mas seja como for, basicamente eu estou seguindo aí na esteira de... eu sempre opto por essa expressão pós-modernidade. Eu particularmente acredito na transição da modernidade para a pós-modernidade. Alguns defendem a ideia de uma modernidade tardia, mas seja como for, eu vejo uma mudança realmente muito radical de paradigmas. Isso foi inclusive percebido por Antônio Cruz em seu livro Pós-Modernidade. É um livro que está em espanhol, uma leitura muito interessante também, para se entender a nossa época, e ele vai mostrar justamente isso, essa mudança abrupta de conceitos, de ideias, de modus operandi, de uma época para outra, de gerações para outras gerações. Então, eu sigo nessa esteira e, claro, não coloco a proposta do livro, não pretende ser uma verdade absolutamente inquestionável. A gente sabe que existe muita discussão, mas é inegável que a gente tem características do nosso tempo que nos permite perceber o nosso tempo e, a partir dessas características, defini-lo, entendê-lo. E é justamente isso que eu estou tentando fazer nesta obra, pensar a educação cristã conectada com a nossa realidade. Tá? O grande problema que eu vejo na educação cristã hoje é que ela está muito hermética. A gente insiste num modelo de educação cristã, em categorias, em discursos que, embora aleguem ser bíblicos, né, embora aleguem ser fundamentados na palavra de Deus,
ortodoxos, muitas vezes eles são conceitos fechados, não atualizados, que não cabem, vários deles não cabem mais, são categorias que não cabem mais na realidade atual, e isso faz com que a educação cristã ela acabe ficando descontextualizada e a gente não consiga comunicar valores de fato bíblicos, cristológicos, por assim dizer, à nossa geração. Então, a minha proposta eu não... É aquela velha discussão, né? Aquela velha tensão ali entre a igreja não ignorar a cultura, mas ao mesmo tempo não assimilá-la também de maneira acrítica, né? Então, é basicamente o meu esforço nessa obra no sentido de pensar a educação cristã, tá bom? Pois bem, quando a gente fala de instâncias da educação cristã, vocês estão visualizando aqui, eu montei um gráfico aqui, ficou bem legal. Ao centro você tem a ideia de instâncias da educação cristã, e aqui a gente tem várias instâncias. A primeira que eu coloco é a escola bíblica dominical, como uma instância da educação cristã. Também os cultos de ensino em nossas igrejas, cujos títulos variam, né? Então tem aqueles que defendem, tem aqueles que usam, desculpa, né? Tem aqueles que usam culto de doutrina na Assembleia de Deus, por exemplo. Esse título foi usado, ainda é, e foi usado com mais intensidade alguns anos atrás, mas ainda é utilizado, culto de doutrina. A gente tem também aí nas igrejas que adotam as células ou grupos familiares, há quem defenda uma distinção entre essas expressões, mas seja como for, são modos realmente, são espaços também de educação cristã, uma vez que você tem nesses espaços de encontros regulares para a realização de cultos, é muito comum que você tenha um trabalho de ensino, tá? Eu mesmo conheci igrejas que trabalham com células ou grupos familiares, como queira, que tem ali o seu programa próprio de ensino, então isso é muito interessante. Agora mesmo eu acabei de escrever um endosso para um livro intitulado Rede de Amigos, de um pastor amigo lá do Maranhão, e ele traz uma proposta no livro. Pastor Batista Soares, ele traz uma proposta muito interessante no livro, que é justamente expandir essa rede de amigos, promovendo cultos nos lares, mas tendo um programa de ensino sistemático. Inclusive no livro ele dá várias sugestões, ele apresenta, realmente assim, eu diria que não posso dizer que essa foi a intenção do autor, mas, e Pastor Batista, se estiver me assistindo aí, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas a proposta, acho que talvez não seja a intenção dele, mas lendo o trabalho, eu percebi que o livro se coloca realmente como um verdadeiro manual e uma coisa muito interessante. Ele não segue naquela trilha, acho que essa é a grande contribuição da obra, que ele apresenta uma proposta interessante, viável, sobretudo bíblica, evangélica, no sentido de estar alicerçada no evangelho, mas ele não segue naquela tendência ruim que entrou na igreja brasileira, mormente a partir da década de 90, que é aquela coisa de você olhar a igreja como empresa, né? De avaliar crescimento de igreja por resultados numéricos, rostos perdidos na multidão, números, né? Pessoas reduzidas a números, a cifras numéricas em igrejas. Né? Então isso foi uma maldição, infelizmente, que tomou conta da igreja evangélica brasileira, e a gente acaba perdendo de vista a real proposta do evangelho no que diz respeito a ser igreja de fato. Né? Então, quando a coletividade toma o lugar da comunidade, né, a ideia de coletividade sobrepuja a ideia de comunidade. Então, a proposta dele nesse livro é bem interessante, porque inclui justamente a ideia de relacionamento, né, a ideia de vivência comunitária e não apenas coletiva. Tá? Porque comunidade pressupõe isso, né? Comunidade pressupõe partilha. E dentro disso está incluso o esforço educativo, e isso é educação cristã. Tá? Então a gente tem aí esses cursos que são realizados para batizandos, pessoas que vão se batizar, que precisam conhecer as doutrinas fundamentais das igrejas, as escolas bíblicas que são realizadas. Essas escolas bíblicas aqui, pessoal, até numa das nossas aulas, quando nós abordamos a questão da escola bíblica dominical, e aí entramos no assunto das escolas bíblicas, essas escolas bíblicas aqui são aquelas escolas que foram realizadas e que ainda são realizadas pelas Assembleias de Deus. Eu fiz questão de destacar porque eu sou de tradição pentecostal e essas escolas elas foram muito tradicionais, ainda são muito tradicionais na Assembleia de Deus e prestam um grande serviço para a Igreja do Senhor. Embora elas essencialmente sejam escolas que ofereçam aos participantes uma teologia muito confessional, mas elas contribuem no sentido justamente porque essa teologia confessional ela tem o seu valor, apesar dos seus limites, né? E a gente vai perceber isso aqui nessa videoaula. Mas ela tem o seu valor, ela tem a sua contribuição,
E essas escolas, inclusive, permitiram que a Assembleia de Deus, nas suas primeiras décadas, né, elas se colocassem aí como uma denominação que se preocupa com a difusão da palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus. Isso não necessariamente nos coloca como uma igreja que tenha uma tradição teológica tão bem elaborada como tem igrejas históricas, como a presbiteriana, a batista, até porque a gente existe no tempo, a gente existe na história num período de tempo bem menor em relação a essas igrejas, né, mais históricas, mais tradicionais, mas o fato é que a Assembleia de Deus já demonstra nos seus primórdios, né, uma preocupação com o ensino bíblico propriamente dito. Isso pode ser encarado também como uma forma de educação cristã. Tá? Se a gente entender a educação cristã aqui como esforço da igreja no sentido de ensinar valores cristãos. Tá? Então, nesse sentido, a gente pode pensar a educação cristã como tendo aí como uma de suas instâncias as escolas bíblicas que são realizadas. Para você que não sabe o que é, não está familiarizado, essas escolas bíblicas inicialmente foram promovidas pelas convenções das Assembleias de Deus e basicamente são encontros de ensino bíblico, que inclui palestras, onde os palestrantes vão se alternando. Elas podem durar desde alguns dias até um mês inteiro. Hoje em dia, nem tanto. Normalmente as escolas bíblicas nas Assembleias de Deus hoje, elas duram aí uma média de 3 dias, 4 dias, mas houve uma época na Assembleia de Deus em que elas duravam até um mês. Né? Então, quem fala isso, inclusive, quem confirma isso, inclusive, é o Dr. Clayton, ele que é se eu não estou enganado, ele é o diretor da faculdade Refidim, lá de Santa Catarina, na sua tese de doutorado, a Fábrica de Pastores, é o título da sua tese de doutorado. Então, se eu não estou enganado, ele faz o seu doutorado lá na Este, né, de Santa Catarina. Não, a Este fica em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul. Estou em dúvida agora, gente, mas é na Este. Então, ele vai inclusive mencionar isso, né, vai fazer menção desse fato histórico aí. E a gente tem também os cursos teológicos. A nossa videoaula hoje, ela está mais situada aqui, pessoal, porque a gente vai falar da educação cristã, dessa instância da educação cristã justamente aí em relação aos cursos teológicos. Embora esses cursos teológicos eles tenham aí um programa de educação teológica, ele tem as suas grades teológicas próprias. Eu não gosto muito dessa palavra grade, eu estou usando ela aqui porque ela é muito popular. Eu prefiro matriz curricular, embora também a expressão matriz curricular ela seja muito própria do ensino superior, mas aqui eu estou utilizando a expressão a grade porque todo mundo já tem uma ideia do que é, né? Mas grade porque traz a ideia de não tem aquela imagem que a gente vê, até no próprio Word aparece aqueles quadriculados, né? Traz a ideia de uma organização, mas eu prefiro a expressão matriz curricular. Então esses cursos eles têm as suas matrizes curriculares próprias, né? Ou as suas grades curriculares, como queira, próprias, onde você percebe que, apesar de serem cursos teológicos, mas eles têm uma finalidade educativa cristã, comunicar valores cristãos. Então, por isso que eu coloco os cursos teológicos aqui como uma dessas instâncias, tá, da educação cristã. Então, nesta aula, a gente considera o ensino teológico como uma forma de educação cristã, mais especificamente no que se refere aos cursos livres de teologia. Por que mais especificamente em relação aos cursos livres? Porque os cursos livres que estão mais alinhados com a igreja, portanto eles têm esse caráter mais cristão propriamente dito. Tá? Atualmente são muitas as instituições de cursos livres de teologia disponíveis, oferecendo uma infinidade de cursos teológicos com propostas variadas, umas com maior qualidade, outras com menor e outras até mesmo sem qualquer cuidado. Pessoal, isso é um fato, né? Não dá para a gente negar, não dá para a gente ignorar o fato de que existe aí um mercado hoje que se instalou e esse mercado ele acaba sendo muitas vezes muito em função de ter se tornado um mercado. Deixa eu reconstruir essa frase aqui. Eu acho que o problema, pessoal, não é nem tanto por ser um mercado, né? Que você tem muita gente séria no mercado, tá? Mas você tem várias instituições sérias no mercado. Digo que elas estão no mercado porque os seus cursos são vendidos. Então isso é um mercado. Mas o fato é que a ambição pelo lucro tem levado instituições aí a oferecerem teologia
com uma qualidade baixíssima, algumas vezes eu diria até sem qualidade nenhuma, sem critério nenhum. Tá? Então, isso é um problema seríssimo hoje para a teologia livre no Brasil. Então, eu particularmente, professor Rony Coser, eu não sou contra a teologia livre. Eu acho que existe um preconceito muito grande. Eu tenho colegas que defendem a ideia de que teologia livre não é teologia de qualidade. Eu acho isso uma bobagem, eu acho que isso é resultado de um preconceito. Você tem instituições de cursos livres que têm uma proposta muito boa, oferecem sim uma teologia de qualidade. Você tem instituições de ensino superior que oferecem cursos livres, que certificam alunos em cursos livres que elas ofertam. Eu acho que isso não é um problema. Eu acho que, e até porque também, sejamos honestos, né, gente? Tem muitas instituições aí também de ensino superior que são uma porcaria. Esquinas, faculixos, né? Então, é, não é também toda instituição de ensino superior que, porque é uma IES, né, instituição de ensino superior, que necessariamente também ela é um primor de qualidade. A gente sabe que não é também. O que mais tem, inclusive, é gente aí com problema, com processo contra instituições de ensino superior. É claro que, sendo uma IES, pressupõe que a qualidade é maior porque você tem auditorias do MEC, você tem visitas do MEC, você tem exigências muito maiores para se abrir para se autorizar um curso de nível superior do que o que você tem em relação a instituições de cursos livres, tá? Que, diga-se de passagem, em geral, não estão submetidas a órgão avaliador nenhum. Então é verdade, a gente precisa colocar isso aqui na mesa, mas eu acho que não necessariamente isso nos deve levar a pensar ou a concluir que, via de regra, todo curso livre é ruim, né? Toda instituição de curso livre é ruim. Isso é radicalismo, tá? Então você tem instituições de cursos livres trabalhando sério, fazendo um trabalho sério, né? Gente que trabalha com muita seriedade, mas ao passo que você tem também muitos cursos livres aí que são um horror, né? Que é um Deus nos acuda. Teologia livre e teologia reconhecida pelo MEC, é o primeiro tópico aqui da nossa videoaula. Então, o curso de teologia em nível superior, ele está presente em diversas instituições, sendo a maioria esmagadora da iniciativa privada. Tá? Esse é um fato curioso sobre a teologia reconhecida pelo MEC. As instituições de nível superior perceberam nisso um grande nicho de mercado e começaram então a oferecer aí cursos de teologia. Isso de certo modo foi até um problema, porque, por exemplo, aqui no meu estado mesmo há uma instituição que o que ela oferece na prática, uma instituição de ensino superior, o que ela oferece na prática está mais para ciências da religião do que teologia, ok? Por mais que tem teólogos ali, há teologia de excelência, há. Mas quando você percebe, eu tenho até inclusive colega meu, vários colegas meus que estudaram lá, então você percebe o quê? Que há um problema nisso. Né? Que a gente está vendo no Brasil, eu não sou o único teólogo a perceber isso, tá? Eu até esses dias estava vendo um vídeo no YouTube de uma colega que é teóloga, ela falando sobre isso, eu falei, puxa vida, finalmente alguém que reconhece isso. Né? Que a gente está vendo teologia ser confundida com ciências da religião no Brasil. E no meu estado aqui a gente tem isso. Então, tem colega, por exemplo, eu tenho um colega, por exemplo, que ao conversar com ele, um colega um dia me perguntou, Rony, como é que é a escatologia que você ensina? Eu falei, a escatologia cristã, que aborda ali as correntes escatológicas, amilenismo, pós, pré. Tá, isso não é, essa escatologia eu não ensina, essa escatologia está ultrapassada. Eu ensino escatologia a partir das religiões. Eu falo, isso não é escatologia cristã, isso é escatologia na perspectiva das ciências das religiões. Nada contra. Mas isso não é teologia, isso é ciências da religião. Ele, não, que não é isso, está errado e tal. Então, percebe? A teologia ela tem, de certo modo, mesmo a teologia que é ensinada de nível superior, ela tem, de certo modo, a sua confessionalidade. Não dá para evitar isso na teologia. Tá? Não dá para simplesmente dissociar isso da teologia. Então você percebe que as instituições de ensino superior elas viram nisso um grande nicho de mercado e isso gerou inclusive alguns problemas como esse que eu acabei de elencar, que é essa confusão que o pessoal faz em relação às ciências da religião e em relação à teologia propriamente dita. Tá? É, mas em contrapartida, isso foi muito bom, porque a teologia, como eu falei, a teologia ministrada em nível superior, ela acaba sendo uma teologia que, em tese, ela tem mais qualidade. Por quê? Porque você tem uma série de critérios que o MEC coloca para si autorizar um curso. Né? Então você tem que montar PPC,
a instituição tem que ter o PDI, né? Você vai ter que ter uma série de documentos ali, correlatos, uma série de atas, né? Que você precisa ter tudo isso. O MEC vai voltar, a comissão do MEC vai voltar depois de um tempo para autorizar o curso e ver se o curso realmente tem condições de se manter, tá? Então, vai exigir determinados profissionais no processo, com uma formação que não pode ser uma formação exclusivamente livre, tá? Como acontece nos cursos. Então, a gente tem algumas variáveis interessantes nesse processo. Prós e contras. Né? Prós e contras. Então, a gente tem isso na realidade do ensino superior de teologia no Brasil. O curso de teologia, como eu falei, ele é ofertado majoritariamente como bacharelado. Uma coisa interessantíssima, muita gente não sabe disso. Porém, ele é possível de ser ofertado como licenciatura. Tá? Isso aqui está lá, inclusive, nas portarias do MEC. Você vai encontrar isso lá no site do EMEC. Você pode entrar lá e visualizar. E você vai perceber que ele pode ser ofertado como licenciatura. A questão é que você não tem mercado para alguém que é licenciado em teologia. Porque, geralmente, as instituições que ensinam teologia, elas não exigem que você seja licenciado. Os editais que saem por exemplo, vou dar um exemplo, vou fazer um recorte aqui do Espírito Santo. Você, para dar aula de ensino religioso, que seria um campo de atuação para o teólogo, os editais não exigem que você seja licenciado em teologia. O critério aqui no Espírito Santo, pelo menos ainda, é que você tenha um bacharelado em teologia e uma pós em ensino religioso. Se não estou enganado, você pode até ser licenciado em outra área, mas se você tem a pós em ensino religioso, entende-se que você pode dar aula de ensino religioso, o que é ridículo, né? Está dentro da legislação, mas é ridículo. Você percebe que quem está pensando a legislação não entende bolhufas de nada. Né? Então, tipo assim, você pega um licenciado, que o cara tem uma pós em ensino religioso e vai dar aula de ensino religioso. Né? Eu, por exemplo, numa das prefeituras aqui do estado, fui chamado para dar aula de ensino religioso, fui chamado porque passei no concurso, na verdade. E cheguei lá para entregar a minha documentação, mas eu já sabia que eles não iriam aceitar. E aí eu entreguei o meu diploma de mestre em teologia para técnica educacional. Ela olhou e falou assim: olha, colega, esse diploma não é aceito. Meu diploma de mestrado, diploma não, certificado, né? O meu certificado de mestre em teologia. Ela falou assim: colega, esse certificado isso aqui não é aceito. Aí eu falei, sim, mas qual é no caso, o que conta como título a nível de mestrado para quem vai lecionar ensino religioso? Ela falou assim, se você tiver o certificado de mestre em ciências da religião ou mestre em educação. Aí eu virei para ela e falei bem assim, colega, mas quem está mais em condições de falar sobre religião? Um mestre em educação ou um mestre em teologia? Aí ela olhou assim e falou assim, colega, mas é o critério. Eu falei, não, tudo bem, eu também não ia ficar ali discutindo com ela porque ela está na ponta de um processo. Né? Ela está na ponta de um processo. Então não adianta também ficar discutindo com a colega ali. Mas eu coloquei essa questão para ela só para você ver essas contradições da legislação educacional no Brasil. Então a gente tem uma série de variáveis, uma série de questões aí que existem, né? Então, não nos parece fazer muito sentido. A meu ver, algumas coisas até ridículas, a meu ver, como esses exemplos que eu citei aqui. Mas é a legislação, via de regra, você tem que respeitar. Né? Então, eu acho que tem algumas coisas que têm que ser revistas na legislação. Tá? Mas, enfim, seja como for, voltando aqui à nossa linha de raciocínio, a teologia ela é ofertada, e o curso é ofertado majoritariamente como bacharelado. Bacharelado pressupõe pesquisa, como a gente sabe, mas ele pode ser também ofertado como licenciatura. Eu nunca vi, está na legislação, mas eu nunca encontrei, seja licenciado em teologia. Uma coisa, se existe, honestamente falando, eu não sei. O reconhecimento da teologia como curso superior, ele se dá aí no ano de 1999, tá? E isso está expresso lá no parecer que você pode consultar o 241/99 do CNE. Havia, isso aconteceu durante um bom tempo, o aproveitamento de disciplinas com suas respectivas cargas horárias por meio de um processo tecnicamente chamado integralização de créditos, que ficou muito conhecido aí como convalidação em teologia. A gente fala muito de convalidação também para aqueles colegas que fizeram mestrado e doutorado fora do Brasil, precisam convalidar aqui no Brasil. Esse é o processo popularmente chamado assim. Né? No caso lá da integralização dos cursos livres nos cursos superiores de teologia, isso era chamado de integralização de créditos, tá? Que foi uma coisa que o MEC também deu fim. E honestamente falando, eu achei muito bom que o MEC tenha feito isso. Tá? Aqui está uma coisa boa na legislação. Tá? A gente discorda de algumas questões, acha algumas questões, como eu falei aqui, não faz o menor sentido, mas outras coisas são muito boas. Né? E então está aqui uma coisa na legislação educacional que eu achei muito bacana
que ela tenha colocado fim, tá? Porque isso virou um mercado indiscriminado, né? Então, você tinha gente aí que... houve instituições forjando documento de aluno para que o aluno pudesse convalidar. Quando o MEC anunciou o fim da convalidação, isso foi um verdadeiro frenesi, foi uma bagunça, a verdade é essa, né? Muita gente, muitas instituições agindo errado, gerando documentos falsos, de disciplinas não cursadas, instituições vinculadas a igrejas. Foi ridículo, realmente, uma coisa dantesca para a igreja evangélica, então, para instituições vinculadas à igreja evangélica, diga-se de passagem, foi vergonhoso realmente o que aconteceu. Porque o que que aconte... qual foi o grande desespero desse pessoal? Bom, como a teologia reconhecida, a integralização está acabando, então vamos correr para pegar, e aí é que foi aquela loucura de gente que tinha às vezes estudado 6 meses, um ano, num curso que deveria ser de 3, num curso livre que deveria ser de 2, eles forjaram a documentação, o aluno pegava aquela documentação, os dois lados errados, né? A instituição e o aluno. Então, gente que não quer aprender de fato, gente que não quer estudar de fato, gente que só quer certificado, né? Então, vai lá, pegou aquilo ali e levou lá na faculdade. Muitas faculdades também aceitaram esses documentos sem critério, tá, gente? A gente viu isso acontecer, então assim, é lamentável realmente o que aconteceu, e eu acho que o MEC fez muito bem realmente em acabar com isso, né? Então, se já funcionava errado, quando anunciaram que ia acabar, a coisa então aí que a coisa desandou legal. Muitas instituições tiveram problemas, inclusive instituições de ensino superior. Na verdade, as instituições de cursos livres que trabalharam errado assim, na verdade não tiveram tanto problema, mas muitas faculdades que aceitaram esses documentos sem muito critério, sem levar a sério, então acabaram tendo problema, processos, houve problema em função disso. Então é uma questão realmente muito grave isso, a gente lamenta esse tipo de episódio que acontece na educação no Brasil, na educação teológica, né? Indo mais adiante, eu coloco aqui que existem diferenças substanciais e até muito significativas entre esses contextos de ensino teológico. O ensino teológico, que goza de autorização e reconhecimento do MEC, precisa cumprir uma série de requisitos verificados pelas comissões do MEC que visitam a instituição de ensino superior por ocasião das auditorias de autorização e de reconhecimento, que são dois processos, né? Então você tem primeiro a comissão que vai para autorizar o curso. Eles vão olhar toda a documentação, eles vão olhar o PPC do curso, eles vão entrar se o curso vai ser oferecido presencialmente, se vai ser oferecido à distância. Se ele for ser oferecido à distância, eles vão olhar o AVA, o ambiente virtual de aprendizagem. Então há todo um passo a passo a ser cumprido, que é muito rigoroso, diga-se de passagem, tá? Os cursos livres de teologia, por sua vez, eles não estão sujeitos a qualquer tipo de fiscalização, tá? Exceto aqueles que são vinculados, aqui eu abri não coloquei entre parênteses, mas vamos considerar aqui um parêntese, né? Existem aqueles cursos que são vinculados a alguma denominação, algo muito comum no que tange esse tipo de curso, e que precisam cumprir esses critérios exigidos pelas próprias denominações, tá? Então você tem muitas vezes ali, vou fazer um recorte aqui da minha denominação. Você tem na Assembleia de Deus, nas convenções das Assembleias de Deus, você tem os conselhos de educação e cultura dessas convenções, tá? E o que acontece? Normalmente esses conselhos é que vão avaliar esse material. Se você entrar no site da CGADB, você vai ver lá que ela tem um órgão chamado Conselho de Educação e Cultura. Assim como as estaduais têm, a Convenção Geral também tem o seu conselho, com o seu respectivo presidente, o seu conselho consultivo, tá? Então, por exemplo, a minha escola de teologia quer o selo, quer o reconhecimento da Convenção Geral. Existe todo um passo a passo, eles colocam isso no site lá do conselho, os documentos têm que ser apresentados, atas, uma série de coisas, né? O estatuto da escola tem que ser apresentado, tem que tudo isso ser submetido. Eles vão avaliar e, em cima disso, que eles vão deferir ou indeferir o pedido aí de reconhecimento da Convenção Geral. Existe um custo para isso também, que você paga, uma anuidade que a escola vai precisar pagar, né? Então tudo isso está envolvido nesse processo, mas isso pode variar, é claro, de denominação para denominação. A presbiteriana é de uma forma, a batista é de outra, mas em geral essas denominações as nossas denominações elas têm aí a sua maneira de avaliar isso, tá bom? Cada uma com seus critérios. Devo destacar que, infelizmente, em relação às convenções estaduais, nem sempre existe um cuidado de fato em relação a isso, tá? Eu, por exemplo, trabalhava para um instituto teológico
há uns anos atrás, e o proprietário do instituto na época falou para mim: Rony, a gente vai lá na convenção, vamos precisar conversar com o conselho, e nós sentamos ali, de fato, eu e o gestor sentamos juntos ali com os pastores que eram membros da, do conselho, né, de educação e cultura daquela convenção. Olha, uma coisa assim, risível, né, realmente. Até chato falar assim. Sei que expõe uma fragilidade que infelizmente existe nas nossas convenções, mas é uma situação risível realmente. Para começo de conversa, os pastores que estavam me entrevistando não tinham realmente maiores condições teológicas de me avaliar ali, né? Então, assim, era realmente muito básico, muito elementar. Eles não leram o material não foi. Eu levei as apostilas, a gente encadernou e levou todos os livros que faziam parte da matriz curricular. Foi uma coisa de canto de parede, a gente foi chamado ali numa sala, uma coisa assim, paupérrima. Assim, é lamentável que esse tipo de coisa continue acontecendo na Assembleia de Deus. Então, eu acho que esse tipo de situação requer cuidado. O material didático precisa ser previamente avaliado, precisa ser encaminhado para pessoas que têm realmente o preparo teológico para avaliar esse material, que tenham realmente uma vivência teológica, gente da área. A Assembleia de Deus, existe uma mania muito boba na Assembleia de Deus, que é porque o cara é pastor. Né? O cara é pastor, mas não é teólogo, ele não está preparado teologicamente para avaliar um teólogo, diga-se de passagem. Então, assim, é uma questão complicada, né? A gente precisa mudar isso realmente no âmbito da Assembleia de Deus. Mas enfim, né, seja como for, a gente conversou ali, eles até fizeram algumas perguntas, mas eu via realmente que não havia nos colegas ali preparo para estar naquela posição e para desenvolver esse tipo de atividade. Né? Acho que até por isso, inclusive, que a gente tem no âmbito da Assembleia de Deus hoje instituições de ensino teológico com baixíssima qualidade, por causa desse tipo de coisa. Então a gente precisa realmente, aqui eu estou fazendo até uma crítica interna, né? A gente precisa realmente repensar isso e ter pessoas realmente preparadas para integrar esses conselhos. Né? Eu fico muito feliz porque eu tenho visto assim passos que têm sido dados pela denominação que são passos substanciais. Né? Por exemplo, se você olhar hoje o currículo do atual diretor, né, do Conselho de Educação e Cultura, até peço desculpas, eu não me lembro aqui se a nomenclatura que eles usam é essa, diretor, né? Mas você vai ver que é uma pessoa com doutorado, com uma formação bacana, que tem de fato uma vivência teológica. Então eu acho que isso é um passo positivo que a denominação dá a outras pessoas envolvidas. Por exemplo, a CPAD lançou, em parceria, eu não sei se foi uma iniciativa da CPAD, mas a CPAD e a CGADB estão envolvidas no lançamento da REPAS, que é a Rede de Estudos Pentecostais Assembleianos. Então, a denominação tem dado alguns passos importantes. Eu acho que isso também deve ser destacado. Eu não quero aqui apenas realçar o problema, mas eu quero também, ou os problemas, mas dizer que alguns passos importantes também têm sido dados. E quando você olha, inclusive, lá no site da REPAS, você vê as pessoas envolvidas. Você tem aí, eu citei aqui na videoaula o Dr. Clayton, que está liderando o projeto, é um teólogo muito competente, muito capaz, escreve muito bem. Então isso é bacana, isso é positivo. A gente fica feliz que nós tenhamos, que nós estejamos aí vendo passos importantes serem dados pela denominação no sentido de fazer a coisa melhor, né? Produzir um ensino teológico de mais qualidade. Então isso é bacana, né? A gente fica feliz por isso e louva a Deus por esse passo aí que tem sido, por esses passos que têm sido dados, né? Então, conquanto não exista um órgão regulador de cursos livres no Brasil, existe, tá? Existem aí nas respectivas. Eu fiz um recorte falando aqui da Assembleia de Deus, colocando vantagem, colocando na verdade, é, fazendo aqui elogios, mas reconhecendo também alguns problemas. Utilizei a Assembleia de Deus como recorte porque é a denominação da qual eu pertenço, da qual faço parte, perdão. Mas em linhas gerais é fato que as denominações elas têm os seus conselhos, tá? Suas comissões que avaliam, quando eu digo comissões, não no sentido do MEC, tá? Como acontece no Ministério da Educação. Elas têm os seus conselhos de educação, o seu pessoal envolvido para avaliar essas instituições, enfim. Tá? Eu devo lembrar aqui também que nós temos aqueles institutos teológicos, aquelas instituições de cursos livres. Eu já trabalhei para instituições assim, que não são vinculadas a nenhuma igreja. Tá? Embora sejam instituições de cursos livres que estão ensinando uma teologia
também confessional, mas elas não necessariamente estão vinculadas ou subordinadas a alguma igreja. Tá? Isso é uma coisa importante também para a gente destacar. Uma coisa aqui muito interessante para a gente falar, pessoal, nosso entendimento é que ambos os modelos são importantes. Eu levanto essa bandeira, acredito nisso e tenho a alegria de transitar nos dois contextos. Trabalho com cursos livres, vejo vantagens e problemas lá. Trabalho no ensino superior, vejo vantagens e problemas também que a gente precisa superar. E entendo que os dois modelos têm públicos para eles e oferecem suas contribuições. Tá? Não só para a igreja, mas também para a sociedade. A gente deve sempre lembrar que o trabalho teológico, de alguma forma, ele reflete na vida. Tá? Assim como o filósofo que está ensinando filosofia na universidade, no ensino médio, ele vai gerar reflexões, e essa pessoa que está assimilando essas reflexões, que está assimilando esse conhecimento, ele vai atuar no mundo da vida, também o teólogo não é diferente. Então, a igreja, ela projeta pessoas, os cursos de teologia, de algum modo, projetam pessoas para a sociedade também. Então, nesse sentido, eu vejo uma contribuição indireta também para a sociedade. Talvez não seja nem tão indireta assim, ok? Naturalmente, o contexto do ensino superior possui um grau de competência técnica e critérios exigidos pelo MEC que aumentam em muito a qualidade dos cursos, o que não ocorre em grande medida em relação às instituições de cursos livres de teologia espalhadas pelo Brasil. Realmente é desesperador, tá, pessoal? Embora nós tenhamos aí muitas faculdades com baixa qualidade, com material didático ruim, mas a tendência é que, devido a esses critérios, como é que coloca, a tendência é que, via de regra, você tenha, no contexto do ensino superior, uma qualidade maior, uma qualidade melhor. Né? No âmbito de cursos livres, aqui no estado mesmo do Espírito Santo, a situação é desesperadora. Você vê institutos de teologia tradicionais, seminários de teologia tradicionais que estão a bancarrotas, né? A bancarrotas, por má gestão, por má qualidade do ensino. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, durante muito tempo, alguns seminários eles insistiam naquela ideia de que a pessoa vai dar aula porque é pastor. E você tinha pessoas que não tinham nem ensino médio ali dando aula. Então isso é muito ruim, porque você está trabalhando formação de pessoas com pessoas que não fizeram essa formação. Então é um total contrassenso. Né? A gente respeita a experiência de pastores, de homens de Deus, mulheres de Deus, que dedicaram a vida, têm uma experiência ministerial para compartilhar, para falar, mas isso não dá para essas pessoas a condição, a qualidade, a competência para que elas estejam em sala de aula ensinando. Então eu questiono seriamente isso. Hoje isso mudou, né, via de regra, mesmo em seminários que vão mal das pernas, mas normalmente você tem ali pessoas com formação mínima, tá? Normalmente é a nível de bacharelado, a nível de licenciatura, a pós-graduação. Aqui no Espírito Santo, raramente você tem um mestre, um doutor ensinando nesses contextos. É muito raro você ter um cara com... Acontece, né? Eu sei de casos, mas majoritariamente são pessoas que fizeram um bacharelado, têm uma pós-graduação, mas isso já é suficiente. Né? Eu acho que isso já modifica um cenário que há 15, 20 anos atrás era ainda pior. Aquela ideia de que porque o cara era pastor, ele tinha que estar ali em sala de aula ensinando. Né? Então, isso, graças a Deus, tem sido superado. Tá? Então, a gente tem aí, em grande medida, instituições de cursos livres de teologia espalhadas pelo Brasil que não têm esses critérios ou que elas mesmas não assumem maiores critérios na elaboração do seu conteúdo, do seu material didático, na condução das aulas, etc. Porém, isso não significa dizer que não existam seminários e outras instituições de ensino teológico que cumpram com competência o seu esforço no sentido de ensinar teologia. Então, eu sei, por exemplo, de um caso aqui no estado do Espírito Santo, de um seminário teológico, que ele, por opção, não quis buscar reconhecimento no MEC, não quis se tornar uma IES, né, o credenciamento, prefere manter-se como seminário, é uma escolha da instituição, mas a pessoa que está de frente na parte acadêmica é uma pós-doutora da Universidade Federal aqui do Espírito Santo. Então, a mulher é feríssima, fera, fera, fera. Tive a vontade de conhecê-la, conversar com ela, dialogar. Então, você vê que é uma pessoa muito bem preparada à frente do seminário. Então, você tem esses casos também. Então, por isso que eu disse no início da videoaula. Eu acho que o pessoal que teologia livre não é teologia livre, via de regra, é ruim. Não, isso é, a meu ver, uma bobagem. Você tem gente séria, você tem pessoas aí bem preparadas, trabalhando de fato no contexto de cursos livres também, tá? E fazendo um trabalho de qualidade. Isso aqui a gente precisa destacar. Com relação
A educação teológica livre, chegamos agora no ponto 2, né, porque eu falei das duas, a gente vai fazer um recorte aqui na Assembleia de Deus no Brasil, que é um caso muito curioso para a gente pensar, porque essa educação teológica livre, né, pensando-se assim em termos mais institucionalizados, ela enfrentou uma resistência. Houve uma resistência inicial muito forte, que embora tenha sido superada, ela ainda está presente em certa medida. O Dr. Clayton, que eu mencionei, o sobrenome dele é Pomeren, ou Pomerenin, acredito que a pronúncia é essa, ele vê esse fato, essa resistência inicial, como, de certo modo, positivo, em certa medida, no sentido de que preservou a instituição. Essa fala dele é muito curiosa, me chamou muito a atenção. Não só porque eu penso igual a ele, não só porque eu concordo com ele, mas porque de fato a fala dele é muito coerente, pensando-se assim, em relação à igreja. Ele vai dizer que essa resistência inicial, de certo modo, ela contribui porque preserva a Assembleia de Deus de algumas racionalidades que poderiam ter esfriado o movimento realmente. De fato, o movimento pentecostal é um movimento que cresce muito, tá? O movimento pentecostal ele é um movimento que experimentou um crescimento extraordinário e que se deu em grande medida ao ponto de que os seus líderes perceberam a necessidade do preparo teológico, né? Perceberam a necessidade de que esse crescimento fosse equilibrado e não desordenado e não marcado por absurdidades. Então, você vai ter aí o esforço de líderes do movimento pentecostal já nas primeiras décadas da Assembleia de Deus, mais especificamente na Assembleia de Deus, para que houvesse um ensino teológico que fosse por meio de instituições. Tá? Mas houve uma grande resistência. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Os assembleanos brasileiros, inicialmente, eles manifestaram resistência ao estabelecimento de institutos teológicos, a um ensino teológico mais formal, por parte principalmente dos suecos. Tá? Houve insistência na escola de Jesus. Ela seria suficiente. O que é essa escola de Jesus? Essa escola de Jesus, na verdade, os suecos eles emplacam esse modelo de escolas bíblicas que eu mencionei anteriormente aqui na videoaula, nesta videoaula, que foi esse modelo, né? Só que esse modelo de escolas bíblicas ele não funcionava da mesma forma que funciona uma instituição teológica estabelecida, como nós temos o caso aí do IBAD, que vai ser implantado na década de 50, onde você tem uma matriz curricular, um programa, material didático, regime de internato. Então essas escolas bíblicas não funcionavam assim, elas eram eventos que eram realizados em igrejas espalhadas pelo Brasil. Tá? Ganhou proporção no país inteiro, mas não é a mesma coisa que uma instituição que está operando, com um corpo docente preparado, com uma duração pré-estabelecida, é outra realidade. Né? Então os norte-americanos que já estavam, os missionários norte-americanos que vinham para cá, que já estavam acostumados com esse modelo, eles queriam emplacar esse modelo, ao passo que os suecos e alguns pastores brasileiros manifestam resistência e vão dizer: não, só a escola de Jesus é suficiente. Não, vai esfriar. É o medo justamente desse esfriamento, dessa racionalidade, né, exagerada, exacerbada. E aí você vai ter figuras conhecidas na Assembleia de Deus, como, por exemplo, o Paulo Leivas Macalão, tá? Que foi um ferrenho crítico da implantação de escolas teológicas no modelo de instituição, né, como o IBAD. É curioso pensar que hoje existe um seminário com o nome Paulo Leivas Macalão. Né? Eu acho que deve estar se revirando no túmulo agora. Então, a gente brinca com isso. A história tem essas contradições engraçadas até. Né? Então, ele foi um ferrenho crítico disso, ele resistiu muito a essa questão. A gente não deve aqui, como que eu vou dizer, fazer uma crítica irrestrita ao pastor Paulo Leivas Macalão, porque senão a gente acaba sendo anacrônicos. Né? Ele está falando dentro de uma época, dentro de um contexto, quando a mentalidade era outra. Né? Mas você vai ter pessoas que já naquele momento também pensam diferente e vão propor a implantação de escolas teológicas no sentido institucional. Tá? Você tem esforços em favor da educação teológica na denominação, que foram as escolas bíblicas, esses eventos ocasionais que eu mencionei, tá? Que aconteciam então aí. Ou seja, por mais que a primeira instituição de ensino teológico propriamente dito só vá ser implantada na década de 50, lembrando que a Assembleia de Deus é fundada em 1911, né?
Ou seja, mais de 40 anos depois. Então, por mais que você vá ter aí, no caso, a implantação, né, tardiamente, mais a denominação emplaca esforços para promover o ensino teológico entre os seus membros, entre as suas igrejas. Então você tem as escolas bíblicas, a própria escola dominical, que você vai ter aí as revistas, as tradicionais revistas, que se você observar bem, eu estou bem familiarizado com as revistas de escola dominical da Assembleia de Deus, né? Eu tenho aqui, não dá para ver daí porque a minha biblioteca está bem lá atrás, mas eu tenho ali um desses vãos que você visualiza aí, está cheio de revistas, tá? Se eu conseguir ingressar no programa de doutorado, inclusive eu vou utilizá-las muito, vou utilizá-las bastante, né? Então você tem, na verdade, a CPAD, que é fundada também, se eu não estou enganado, na década de 30. E ela vai receber, inclusive, um episódio interessante na história da CPAD, que ela recebe dinheiro das igrejas para se manter, para funcionar, né? Hoje é uma gigante do setor. Então é interessante que a CPAD recebe esses investimentos. É interessante que ela vai começar a trabalhar a preparação de revistas por faixas etárias. É uma história muito bonita, inclusive, diga-se de passagem, né? Então você tem aí depois os institutos bíblicos que começam a surgir, né? O IBAD de Pindamonhangaba, lá em São Paulo, você vai ter o IBP, que é o Instituto Bíblico Pentecostal, e outros mais que vão surgir depois. Atualmente, são inúmeros institutos teológicos vinculados à denominação. O site do Conselho de Educação e Cultura, da CGADB, registra no total 51 institutos credenciados ao referido conselho. Mas isso, pessoal, só no Conselho de Educação e Cultura da CGADB. A gente pode pensar aí que a Madureira deve ter também os seus, né? Eu, por exemplo, tenho estado em contato com um colega que é presidente de uma convenção estadual das Assembleias de Deus, que é vinculado a uma convenção nacional lá do Pará, que não tem, né, vínculo algum com a CGADB. A Assembleia de Deus ela é muito multifacetada, né? Então você tem uma variedade enorme hoje de institutos teológicos aí que não tem qualquer vínculo, né, que são independentes, tá? Que é justamente isso que eu estou observando aqui nesse balãozinho que eu acabei de colocar para você aí, ó. Tá vendo? Olha que legal. Deve-se observar, contudo, que há muitos outros, tá? Este é um exemplo tomado a partir da CGADB, mas há várias outras convenções estaduais vinculadas a outras convenções nacionais que abrigam também seus institutos teológicos próprios. Tá? Chegamos aqui ao tópico 3, né? Saímos do tópico 2, quando a gente falava da educação teológica livre no Brasil, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a educação teológica livre, porém vantagens e desvantagens. A gente vai falar aqui da educação teológica livre, ok? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a educação teológica de nível superior, vantagens e desvantagens que este modesto professor de teologia tem observado. Vantagens observáveis, tá? Material didático direcionado ao ensino confessional. Eu coloco isso como uma vantagem, por quê? Porque eu penso que o ethos de toda denominação tem que ser respeitado, ok? Então as denominações elas têm as suas tradições. Eu tive o privilégio, a honra de ser conteudista da Igreja do Evangelho Quadrangular durante 3 anos. Então eu acho que esse material didático ele tem essa autonomia produzido no contexto de cursos livres para as denominações. Então, você tem ali um material que respeita essa confessionalidade e que é escrito dentro dessa confessionalidade. Uma outra característica interessante que é justamente esse respeito que existe à confessionalidade nos institutos teológicos livres, ok? Então existe um respeito à confessionalidade, às tradições de cada denominação. Uma outra coisa bacana é que esses institutos eles contribuem para a formação de líderes, obreiros e educadores cristãos para servir nas igrejas. Então, de algum modo, esse ensino teológico ele retroalimenta, é a própria igreja se retroalimentando, gerando novos educadores, novos professores de teologia, pastores, gente que vai sair dali mais preparada para poder ensinar, porque o pastor, o líder, também é um ensinador na sua igreja, né? Precisa ser um ensinador. Então você tem uma grande vantagem aqui na educação teológica livre neste sentido, tá? Confirmação de credos, valores e doutrinas bíblicas que são definidoras da identidade cristã
das igrejas. Isso aqui é uma coisa interessante porque a gente percebe aí igrejas que são indefinidas teologicamente. Eu já fui chamado mais de uma vez para falar sobre determinados temas porque a própria igreja estava buscando essa definição. Então, o ensino teológico livre, confessional, ele contribui para isso, né? Para que a igreja ela ou construa essa identidade ou reafirme essa identidade. Tá? Algumas desvantagens observáveis. Primeiro, baixa qualidade dos materiais didático-instrucionais. Isso aqui é um fato. Isso aqui é um fato interessante. Então, majoritariamente, do que eu vi na minha experiência, os materiais são muito ruins. Gente, como diz lá o Caio Fábio, né, é ruim demais. Eu não acompanho rigorosamente o trabalho do pastor Caio Fábio, mas eu confesso que vez ou outra eu vejo alguns vídeos dele, concordo algumas vezes, em muitos momentos, algumas vezes não, mas eu morro de rir naqueles vídeos lá, né, quando ele fala é ruim demais. Então, de fato, você tem alguns materiais, você tem nos materiais que são produzidos por instituições teológicas uma qualidade muito baixa, tá? Porque muitas vezes você não tem uma equipe envolvida, você não tem outros profissionais, profissionais de mercado, gente que é da área, para fazer revisão ortográfica, para fazer revisão teológica, para fazer uma boa diagramação, produzir boas capas. Tá? Eu, por exemplo, eu fiz 3 cursos pela Unil-Unesp, que é uma instituição especializada no contexto editorial. Então eles são muito feras, os caras são muito bons. Quando você faz um curso, isso te prepara para um processo de revisão, um processo de construção de um livro, desde o projeto original que você recebe do autor ou o projeto final que você recebe original porque você recebe do autor, né? Final mesmo só quando você manda lá para a gráfica. Então você recebe esse material todo, você percebe gente que trabalha com ensino teológico, que está imprimindo material, que está gerando material didático, que não tem a menor noção de nada, ele não sabe nem que profissionais procurar. Então eu fico triste com isso, porque isso reflete diretamente na qualidade desse material. Então você precisa ter revisão ortográfica, revisão teológica. O revisor ortográfico, muitas vezes, não entende bulhufas de nada de teologia. Ele vai mexer no texto, muitas vezes, em algo que ortograficamente está correto, mas pode comprometer o sentido teológico. Então só quem é da área que vai entender. Né? Então você tem que ter esse cuidado. Né? Então você vê o pessoal aí produzindo material didático em cursos teológicos, não entendem bulhufas de nada, de um processo editorial. O que é você pegar um livro do autor e levar ele até a gráfica, até chegar ao ponto de entregar na gráfica. Né? Então, tudo isso precisa ser considerado. Uma coisa interessante, que também é uma desvantagem seríssima nos institutos teológicos livres, né? Uma teologia que não é atualizada, oxigenada, em função do engessamento institucional. Esse é um problema, que as denominações muitas vezes nem permitem que o material seja atualizado. Então você vai encontrar ali expressões, ideias, abordagens. Eu vou dar um exemplo de um problema que eu tive quando eu dei aula numa extinta escola de teologia livre que tinha aqui no Espírito Santo, e o material didático que eu precisava utilizar era o livro Administração Eclesiástica, que é publicado pela CPAD. Ele foi escrito em coautoria, pastor Samuel Câmara com o pastor Manuel Kessler. E aquele livro é um livro, pelo menos aquela edição que eu estava utilizando, que embora você tenha ali muitas ideias, muitos conceitos que continuam valendo, que continuam sendo úteis, mas tinha muita coisa ali extremamente desatualizada. Por exemplo, a palavra firma, que é um conceito, uma ideia, que hoje em dia a gente nem ouve mais no contexto empresarial. Então, você tem muitas vezes ali uma ideia, um conceito teológico, né? E você tem esse problema na teologia confessional, né? Que é uma teologia que não se atualiza. Tá? Eu fico vendo, às vezes, pessoal, assim, os absurdos que a gente ouve de professores de teologia, coisas assim, sem pé, sem cabeça, né? Porque você percebe que o professor não lê, não se atualiza, não passa pela academia. Há muitos que demonizam a academia. Você tem instituições aí da Assembleia de Deus cujos gestores, estou falando da Assembleia porque é um contexto que eu conheço melhor, né? Que os caras demonizam a teologia de nível acadêmico e, em parte, essa crítica muitas vezes é justamente derivada do receio que eles têm de perder alunos para esse contexto. Então eles criticam ferrenhamente, demonizam
Mas a teologia de nível acadêmico ela tem a vantagem de ser uma teologia atualizada, que está constantemente se abrindo a revisões, a novas contribuições, novas discussões que são trazidas à tona. E você vai ver, a teologia confessional muitas vezes é mais do mesmo. Tá? Então é possível você oxigenar essa teologia, produzir uma teologia confessional de qualidade, atualizada, sem necessariamente agredir a Sagrada Escritura, sem necessariamente romper com tradições, com paradigmas bíblicos, paradigmas confessionais. É possível atualizar, tá? Só que infelizmente existe uma resistência muito grande, isso acaba não acontecendo muitas vezes. E isso acaba sendo também aí, isso está relacionado, tá? Essa terceira desvantagem que eu coloco tem relação com a segunda, uma teologia não atualizada, que contribui também para uma perpetuação de preconceitos, complexos de ignorância e ensinos equivocados, ainda que alegando-se estarem alicerçados sobre a Bíblia. Eu vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo. Eu sei que é polêmico, mas eu vou colocar isso aqui. Eu fico vendo essa defesa irrestrita que a igreja faz do casamento, né, que levou a um discurso de exclusão de pessoas divorciadas. Tá? Eu estou falando isso, gente, eu não sou divorciado, porque sou casado há 17 anos, tenho uma esposa maravilhosa, uma parceira, mas eu me solidarizo com as pessoas que passam por esse processo e que querem continuar sendo crentes, que querem continuar nas nossas igrejas. Então você percebe uma teologia que demoniza o divórcio, que defende restritamente o casamento e que não percebe que se coloca como insensível a uma série de outras condições que fazem parte da realidade humana, como, por exemplo, o abuso moral, o abuso psicológico. Você olha, por exemplo, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que foi publicada em 2017. Ela coloca lá 3 condições para o divórcio. É um absurdo aquilo. É uma coisa extremamente desatualizada, que não tem base bíblica nenhuma. Né, para você só fechar naqueles 3, quando eu digo que não tem base bíblica nenhuma, para você só fechar naqueles 3 critérios. Qual a base que os teólogos têm para chegar à conclusão de que a pessoa não pode ingressar num novo casamento a partir daqueles 3 itens que estão ali? Você não tem. Aquilo é uma construção teológica, desatualizada, obsoleta, arcaica. As Assembleias de Deus estão lotadas de gente divorciada que quer sinceramente continuar sendo crente. Então a gente precisa revisar determinados cânones que são colocados, que são perpetuados, alguns que representam complexos de ignorância, questões de usos e costumes. E você tem isso no material didático de muitas instituições, tá? Eu me lembro de vocês vão rir disso agora. Eu me lembro de ter lido um livro de teologia de família cristã, né? Você tem essa disciplina nos cursos básicos de teologia, onde o pastor dizia que ficar mal-humorado é pecado, é resultado da queda humana. Gente, isso é uma coisa medieval, você fazer uma afirmação dessa. Uma coisa assim, é obscurantismo isso. Então o mau humor é parte inerente da constituição psicológica de qualquer ser humano, em perfeito estado psicológico. Então, assim, são absurdos que a gente lê nesses materiais. Você tem que revisar isso, você tem que olhar isso, você tem que mandar para pareceristas, pedir opinião de outros. Eu tenho coisas no meu material teológico que colegas olham e falam, Rony, e eu estou aberto a isso, né? Coisas que eu mesmo leio e olho e falo, caramba, eu tenho que mudar isso aqui. Então essa é uma grande desvantagem da teologia livre, tá? Essa falta de oxigenação, tá? E essa perpetuação de preconceitos, de complexos de ignorâncias e de ensinos equivocados. Isso tem que ser revisto, tá? Desculpa, pessoal, estou cortando aqui, né, um pouquinho. Eu acabo tampando aqui um pouquinho o número, né? Chegamos agora no tópico 4, nós estávamos aí no tópico 3. No tópico 4, né, eu vou dizer o seguinte: a educação teológica com autorização e ou... Desculpa a minha cachorrinha aqui, gente. A educação teológica com autorização e ou reconhecimento do MEC. Vantagens e desvantagens. Então eu falei antes da teologia livre, agora eu falo da teologia com reconhecimento. Vantagens observáveis. Primeiro, o material didático ele é plural e aberto ao diálogo. Eu não estou dizendo que as instituições de cursos livres têm que adotar exatamente a mesma postura. Eu estou colocando aqui uma vantagem desses cursos reconhecidos ou autorizados pelo MEC. Então, o material didático instrucional, geralmente ele é plural e aberto ao diálogo. Eu penso que, a nível de academia, isso é muito importante para o aluno. O aluno precisa, de fato, conhecer as diferentes vertentes, as diferentes propostas, os diferentes teóricos e dialogar com eles. Okay? Existe uma abertura a diferentes tradições e crenças. Então isso é muito importante porque nos ajuda a perceber que a gente pode colher contribuições de outras tradições e é possível estabelecer diálogo.
a formação de pesquisadores, docentes, escritores e profissionais que atuarão em diferentes áreas. Então, a educação teológica de nível superior, ela contribui, existe uma vantagem no sentido de que ela forma pesquisadores, ela forma docentes, escritores e profissionais que vão atuar aí em ONGs, em igrejas, em institutos teológicos livres, por que não, né? Eu citei um exemplo aqui, né? Falei aqui de pessoal com formação a nível de doutorado trabalhando aí para o Conselho de Educação, para a revista acadêmica de uma denominação pentecostal, né? Então a gente tem isso como uma grande vantagem. A gente tem aí no ensino superior o constante questionamento, né, que provoca revisão de credos, de valores e até mesmo de doutrinas bíblicas que são definidoras da identidade cristã das igrejas, mas por vezes carentes de atualização e até correção em alguns aspectos. Eu não estou dizendo que a Bíblia tem que ser mudada, ok, pessoal? Mas aquilo que nós entendemos muitas vezes como uma doutrina bíblica, que por uma interpretação deficiente, por déficits hermenêuticos, por déficits no campo da teologia bíblica e até mesmo no campo da teologia sistemática, dogmática. Na medida em que você vai para um curso superior, você começa a ter o questionamento e você começa a perceber que essas determinadas doutrinas carecem de uma revisão, de uma atualização, ok? Mas existem também desvantagens, tá? E aqui, pessoal, vou colocar o dedo na ferida. Isso acontece no ensino superior. Problema: o material didático, por vezes, não é preparado por pessoas familiarizadas com a realidade eclesial. Esse é um ponto. Tá? Gente que não está familiarizada com o chão da igreja. Aqui no estado mesmo tem um exegeta muito famoso. Você entra no blog dele, ele faz uma série de críticas à realidade da igreja, à teologia confessional. Né? As críticas dele são muito bem articuladas e muito ácidas. Mas ele mesmo diz que o rompimento dele com a igreja aconteceu no final da década de 80. E caramba, você olha e fala, pô, o cara saiu da igreja no final da década de 80 e ele está querendo fazer juízos de valores de uma realidade eclesial da qual ele não faz parte há muitos anos. Eu não estou dizendo que, via de regra, quem está fora não pode olhar, não pode criticar, mas você percebe que muitas críticas que ele faz são marcadas por generalizações grotescas. Justamente, penso eu, né, concluo eu, por quê? Porque ele está olhando de fora, ele não está pisando no chão da igreja. Muita coisa vem acontecendo na realidade da igreja. É bem verdade que o movimento evangélico enfrenta problemas gravíssimos. Eu sou um crítico, em grande medida, de muita coisa que acontece no nosso meio, mas é verdade também que esforços têm sido feitos para a superação de muitos problemas, para a superação de muitos complexos de ignorância. Tem muita gente séria, tem muitos pastores sérios. A igreja, por exemplo, o movimento pentecostal hoje, ele conta com muita gente com boa formação acadêmica, com a formação acadêmica, com a maior formação acadêmica que se pode obter no Brasil, e gente que é pastor de igreja, gente que é membro de igreja, que é frequentador de culto, que é gente de oração, e que está ali, pisando o chão da igreja. Então você tem muitas vezes, na realidade do ensino superior, gente que está escrevendo, produzindo material, gente que está se dirigindo a um público que vem de igrejas, porque as nossas igrejas mandam alunos, ou pessoas que são membros de nossas igrejas escolhem ir para cursos superiores de teologia, e esse pessoal não pisa o chão da igreja, são acadêmicos que não pisam o chão da igreja, né? E acabam não falando a mesma linguagem, acabam muitas vezes desconstruindo de maneira irresponsável determinadas crenças, valores, tá? Então, isso é um problema, a meu ver. Isso é um problema, tá? Esse material muitas vezes é preparado por pessoas que pertencem a tradições diferentes do público que lerá e ou verá esse conteúdo. Isso cria uma espécie de vácuo na linguagem. É muito comum. Por exemplo, há instituições que formam seus corpos docentes só com professores de tradição reformada. Mas quando você vai ver o público, 70% são pentecostais. Isso é um problema. Então, eu acho que a instituição ela tem de ter essa sensibilidade, né, de trabalhar e falar, não, eu vou incluir também professores aqui que são da mesma tradição do meu corpo discente. Né? Eu acho que isso é positivo para a instituição, isso é plural, isso é pluralidade. Eu acho que isso tem que acontecer realmente. Né? A teologia, muitas vezes produzida nesses contextos, ela é insensível à tradição cristã do educando. Normalmente oriundo de igrejas ou de realidades similares, que carrega consigo todo um ethos eclesial da sua tradição. Né? Então você tem professores muitas vezes que fazem questão de, não, vou desconstruir. Né? E ele faz isso de maneira... E tem muita coisa que tem que ser desconstruída mesmo. O movimento evangélico ele é também
um movimento de muita alienação cultural, religiosa, teológica. É verdade. Mas é verdade também que você tem muita gente séria, muita gente preocupada com formação humana. Né? Tem pastores que incentivam os seus membros a estudarem. Tem essa ideia de que todo pastor é um pilantra que quer alienar a sua comunidade de fé. Isso é uma leitura caricata. Você tem muita gente séria, pastores sérios, gente que apoia, gente que investe. Né? Então, é verdade que existe uma negligência muito grande nas igrejas, principalmente as pentecostais, em relação à formação humana, mas é verdade que você tem gente aqui e acolá fazendo esforços nesse sentido. Né? Então, eu acho que essa tradição, o teólogo, o acadêmico, lá na academia, lá na IES, ele precisa ter esse respeito. Né? Tentar entender como é que o seu educando entende as coisas. Né? E aí eu pego um gancho justamente falando dessa terceira desvantagem, que é uma desconstrução irresponsável e insensível de convicções que foram alimentadas por gerações de cristãos e que se colocam na base do seu modus operandi. Então o aluno vem carregando aquele mundo, né? E o professor chega em sala de aula muitas vezes e desconstrói isso de maneira muito irresponsável, não dialogal, né? E é muito comum até, inclusive, que alunos voltem de academias teológicas e se tornam pessoas antipáticas, críticos de tudo e de todos, né? Em grande medida isso se deve a esses problemas que eu estou elencando aqui para você. Tá? Não estou dizendo que esses problemas são os únicos causadores disso, mas eles contribuem para essa problemática, ok? Eu encerro aí, pessoal, dizendo que tanto a teologia popular quanto a teologia acadêmica devem ser respeitadas em função das suas contribuições. Aquela, isto é, a teologia popular, mesmo sendo por vezes repetitiva e tradicional, oferece por vezes grande sabedoria, orientando para a vida e motivando a busca por maior conhecimento. Quantas pessoas foram motivadas à leitura, foram influenciadas a fazer um curso superior e outros que seguiram carreira, como eu. A minha primeira formação teológica ela foi pela ETAD, uma tradicional escola das Assembleias de Deus, né? Funciona por núcleos nas igrejas. Tinha um núcleo aqui numa igreja Assembleia de Deus, da qual eu era membro na época. Foi a minha primeira formação teológica. Eu comecei a estudar lá com 19 anos, hoje tenho 36, né? Como falei para vocês aqui no vídeo, segui carreira, então de algum modo aquilo contribuiu, me impulsionou a leitura. Então isso não pode ser descartado, isso não pode ser negligenciado. Né? Não por acaso, as instituições de ensino superior recebem muitos alunos que vieram justamente da realidade de seminários e institutos teológicos. Uma não precisa necessariamente preterir a outra, atendendo a objetivos específicos e a públicos específicos, contribuirão cada uma ao seu modo, desde que feitas com qualidade e seriedade. Tá bom? Deixo para você aqui no final essa página, essa tela com as referências bibliográficas para você consultar, tá bom? Aqui tem todas as obras que eu utilizei para preparar esta videoaula para vocês. E embaixo eu estou deixando também o link aí para você fazer o download desta apresentação que você visualiza aqui. Não, aqui, ó. Isso aqui, eu estou apontando certinho agora. Que você visualiza aqui para você ter aí também no seu controle, no seu arquivo pessoal, tá bom? Pessoal, um grande abraço, Deus abençoe sua vida. Espero muito ter contribuído com vocês aí com essa videoaula. Um grande abraço.